Você anda sobrecarregado? Como fazer pausas e cuidar da saúde emocional em meio a tantos compromissos? Bom, esse é o tema hoje aqui do programa Espaço Aberto, em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru, recebendo como convidada a Josefa Emília Lopes Ruiz, que é psicóloga e terapeuta comunitária integrativa. Vai conversar com a gente, trazer orientações sobre esse autocuidado emocional. Josefa, gostaria de agradecê-la por ter aceito o convite. Que bom estar aqui, né, com vocês, falar do que meu coração chama, né, do que realmente faz sentido para o meu trabalho. Isso já é um caminho de lidar com o estresse, né, onde você está, o que você está fazendo, se faz sentido com a sua história de vida, se faz sentido, que eu estou chamando de autocuidado, mas também com a sua missão, né. Então, sou psicóloga, terapeuta comunitária aqui da USEMP, né, Unidade Auxiliar, da Unesp de Araraquara. E, como a colega, né, Thais, apresentou muito bem nosso programa, há mais de 15, 16 anos, a gente está nessa jornada, né, de trabalho de autocuidado com a comunidade interna, né, que são os docentes, os alunos, funcionários, mas também com a comunidade externa. E a questão do autocuidado, isso também faz parte de uma premissa, né, eu só posso cuidar também do outro se eu cuido de mim. E dentro desse autocuidado tem várias dicas, e aí parece o vilão, né? O vilão do estresse, né? Mas quem é esse estresse? Eu falo que é o estresse nosso de cada dia. O estresse, na realidade, de uma forma bem simples, é tudo aquilo que nos tira do eixo, para mais ou para menos. Excesso de alegria, excesso de euforia também nos causa estresse. O novo também nos causa estresse. Mas também o velho, as feridas antigas também nos causam estresse. Então, que lugar é esse, né? Como lidar com essa questão do estresse? O estresse, uma sobrecarga de energia, né? Também de uma forma simples, que vai roubando e vai nos tirando do nosso eixo, mas tirando esse lugar de paz, de equilíbrio. E aí, o corpo é forte, né? Nosso corpo é super forte. Ele vai reagindo, vai criando defesas. Mas tem hora que eu falo que as barragens explodem e aí entra para o caminho do adoecimento. Então, o primeiro passo é uma pausa. Então, por isso que a gente fala das pausas, né? Que pausas são essas? É dia a dia. Eu falo que durante o dia a gente tem que ter 3 períodos, de manhã, tarde e noite. Como eu me levanto, como eu estou no meio do dia e como eu fechei esse meu dia. Isso é uma dica importante, porque o tempo todo nós somos convidados e chamados para sair do nosso eixo. É um exercício muito difícil, né? Estar atento a que o nosso corpo está comunicando. Isso também é uma dica, né? Porque nós não somos só razão, nós somos mente, corpo, espiritualidade, né? Relacionamentos, e é uma gama de complexos, né? A gente fala de fatores que precisamos estar atentos. E não é fácil, porque nós não aprendemos a lidar com esse mundo emocional, né? E desde criança, também somos deixados para trás, esse mundo emocional, então a criança ela tem que lidar cedo, né? Aprender as questões de escola, de família, mas até que certo ponto, que momento que também essa criança aprende a lidar com as emoções? Aí passa para a vida do adolescente? Também não, então são outras demandas. O adulto também. Então, a gente vai se perdendo, e o estresse vai ao longo da nossa história nos corroendo. Né? Então, esse trabalho, que eu acredito bastante, né, que desenvolvemos, também nos cuidamos, para cuidar do outro, nós também precisamos nos cuidar, é sempre esse olhar, né, para comigo, para depois estar com o outro. Um trabalho importante, é uma dica já, né, é olhar para a nossa criança, né, nossa criança interior. O que ficou da nossa história, do nosso passado? Será que nós andamos de mão dada, né, de mãos dadas com essa criança que eu fui, ou esquecemos, né? Então, no nosso trabalho, existe um trabalho de chamar Resgate da Criança Interior, onde encontramos técnicas e formas, através de técnicas e atividades, né, o encontro com essa querida criança que ficou no passado. Lógico, com ela vem toda uma história, né, de vida, história da nossa família, história dos nossos antepassados, que a gente precisa, fala assim, fazer uma arrumação com tudo isso, né, para que o estresse
e o adoecimento não se instale. Uhum. José, você comentou, né, que situações novas e situações, às vezes, antigas e mal tratadas, mal resolvidas, podem levar a essa sobrecarga de energia. Quais são os fatores que levam a esgotamento emocional? Por exemplo, além dessas questões de vida, o estilo de vida que a pessoa leva, falta de sono, má alimentação, sedentarismo, excesso de trabalho, tudo isso, de uma certa forma, também contribui para essa sensação de exaustão emocional? Perfeito. Então, todos os excessos, né? O de menos e o de mais. Dentro dos fatores estressantes, né, que a gente fala, tem questão da alimentação, né? A falta, o excesso, sono, a questão de recompensas, né? De saber adiar recompensas também é um fator estressante que algo não se trabalhe, né? É tudo para hoje, né? Tanta gente vive numa sociedade líquida, do amor líquido, das coisas prontas, né, tudo que você quer, você aplica, você se encontra, até os relacionamentos são todos rápidos. Então, assim, isso também, nosso corpo, nossa mente não está preparada, né? A gente tem uma homeostase, nós somos programados para o equilíbrio. Excesso de informação, excesso de cobrança, a autocobrança também é um fator estressante, né? Nesse mundo, nessa sociedade de competição, né? E nós, humanos, nós somos competidores, né? A gente faz parte da nossa essência, mas o excesso também, de novo, sai fora do eixo. Então, e para cada um tem uma história, né? O que excesso para mim, para você, pode ser não é excesso, porque você vem de uma história. Mas a dica maior é o autoconhecimento, é olhar para tudo isso, né? A falta de sono, o excesso que a gente fala das dependências, aí entra tudo, né? Estar dependente de medicação, estar dependente de sair, estar dependente da comida. Então, é olhar para a questão das dependências, porque o que está faltando na realidade, né? O que eu estou buscando fora, que dentro de mim não estou dando conta. E um dos fatores também de estresse, de adoecimento, que é muito importante, que leva à ansiedade, é porque também eu não dou conta, eu não aprendi a lidar com as pausas, mas as pausas enquanto os vazios, né? Em termos de pandemia, a questão da solidão, das quebras de vínculos. Então, isso também levou, que a gente fala, uma ruptura, né, emocional, que também não aprendemos. Então, mas o lado bom disso, o ser humano é altamente adaptável, nós aprendemos, mas não sozinhos, né? Nós precisamos do outro. A gente nasce, se desenvolve através do vínculo com o outro. E cada vez mais que eu me distancio desse outro, eu também distancio de mim. Cada vez que eu distancio mais da minha história, de novo a dica aí, das minhas origens, eu também me distancio da minha saúde, né, mental, espiritual. E aí os elementos estressores são vários, né? Por exemplo, ruído também é um, né? Calor, a falta de abrigo, né? De uma educação digna, né? de um espaço onde você pode aprender. Então, assim, são vários elementos, várias questões que nos levam ao estresse, que sai do nosso eixo enquanto humanos, né? E essa situação de sobrecarga emocional, muitas vezes, acaba sendo subestimada. Por exemplo, a fulana está estressadinha. A gente ouve muito esse tipo de comentário, né? E aí a própria pessoa acaba se convencendo de que não, de que ela está trabalhando muito, de que ela está só cansada, e não leva a sério uma situação que pode ser um adoecimento da saúde mental. Perfeito. Então, qual que é a melhor dica? O outro é o espelho, né? Então, sempre tem alguém, né, que está nos refletindo o que somos, mas também é o nosso corpo. Eu falo assim, né? Eu aprendi isso com a professora Adalberto Barreto, gosto bastante assim. A nossa mente mente. Ela vai contar um monte de história, mas o nosso corpo não. E todo o tempo o nosso corpo está mandando mensagens através de dores, né? Não, isso é apenas uma dor de cabeça. A dor de cabeça já está lá, um mês.
uma dor de estômago, né? Geralmente dor nas costas, enfim. O nosso corpo, que é belíssimo, né? Ele sempre está mandando os códigos, que também existe todo um trabalho, a gente desenvolve aqui na universidade, que é através da linguagem corporal, né? Você aprender qual que é que código é esse, né? Que o seu corpo está mandando mensagem, mas que você, primeiro você nega, né? Nega porque eu não tenho contato, não aprendi, nego porque também dá medo, porque eu não sei o que eu vou fazer com tudo isso, né? Então, o primeiro mecanismo que a gente fala das defesas é a negação, mas tem hora, gente, que não dá mais conta, aí a doença se instala. Então, lembrando sempre, a prevenção é o melhor investimento. A universidade faz, as políticas públicas também, é investir na prevenção. Mais simples, só que é um processo educacional, né? Por isso, adoro, enfim, né? Valorizo muito o trabalho da universidade e assumindo o compromisso, né? Também com a sociedade, porque é levar isso, é levar o que a gente estuda, trabalha, se dedica para o outro, né? De uma forma gratuita, ou, enfim, através de projetos de pesquisa, através de encontros. Aqui na universidade a gente realiza encontros, cursos, levar isso mesmo, né, que é um processo de aprender esse autoconhecimento e sair dessa, que eu falo que é uma prisão, né, o adoecimento é uma prisão, e precisamos do outro para se libertar. Quando você fala em prevenção desse tipo de situação, na prática, como funciona? O que é que eu faço para que sentimentos pontuais não tomem conta, não tomem espaço demais na minha vida? Novamente, é um processo de aprendizado. Então, primeiro é saber se ouvir, é valorizar realmente aquela dor, aquela emoção. Muitas crianças, volta criança, porque nós trabalhamos muito com criança, né? Não sabe nomear o que está sentindo, se é raiva, se é tristeza, se é alegria. Então, um adulto, chega no adulto também já se perdeu. Nomear e valorizar realmente que muitas vezes ficamos tristes, somos magoados, né? E valorizar esse lugar. Homem chora assim, mulher chora assim, então é por aí, né? E falar sobre isso. Então, mas onde falar? Primeiro, falar consigo, né? Não sei se vocês têm espelho, uma dica é ótima, olhar para o espelho e falar, será que eu estou bem, será que eu não estou bem, né? Buscar ajuda, sempre, o primeiro passo é buscar ajuda, porque também temos uma educação, muitas vezes rígida, que temos que enfrentar tudo sozinhos, isso não existe, né? Nós vivemos em sociedade, o ser humano não vive sozinho, então buscar ajuda, dizer, hoje não estou bem, e quando o outro falar, nossa, você está estressada, muitas vezes não é estressada, mas que sentimento é esse? Estou triste, né? E não negar isso. Depois buscar ajuda, fala assim, que no final do dia, isso é uma dica importante, no final do dia, fazer um levantamento, como foi seu dia? Né? O que aconteceu? Nós temos uma agenda, a gente tem todo um cronograma, lógico que essas coisas vão mudando, mas o que aconteceu de fato? Né, quais foram os momentos, agradecer, né, que bom que você me lembrou desse momento, dessa questão, a questão da gratidão, né, isso é uma ferramenta super importante, que a nossa mente, ela muda, né, o padrão vibratório, muda os pensamentos, um vilão que nos leva ao estresse também são os pensamentos que nos perseguem, esses pensamentos pesados, destrutivos, saber lidar com eles, né, que eles existem sim, da onde que vem, mas existe também uma outra forma de lidar com esses pensamentos. E o poder da gratidão, ela leva a valorizar o que acontece aqui agora, porque que nós temos, em termos de vida e de maior presente, é o nosso presente, né, aqui agora, estamos juntos, conectados, e depois é depois. Mas o que eu aprendi da minha vida, o que eu aprendi do meu dia, agradecer as pessoas, sempre aparecem os remedinhos durante o dia que nos tire daquele lugar, né, de dor, de sofrimento, porém tem que estar aberto, né, fala assim que é a mente aberta, espinha ereta, o coração também aberto para receber ajuda. Josefa, uma última questão, para quem percebe um familiar, um colega de trabalho, um amigo, numa situação de exaustão, de esgotamento emocional, como eu faço para ajudá-lo? Bom, se eu reconheço no outro, porque eu também reconheço em mim. Muitas vezes a gente, né, estamos num núcleo de trabalho ou de família,
que as pessoas se encontram, mas não se reconhecem. Se eu reconheço, é dizer sim, chegar de uma forma amorosa, tem várias formas. Você pode mandar mensagem, né? Você pode escrever, você pode deixar um bilhetinho, você pode buscar ajuda. Na comunidade, todas as cidades, comunidades, sempre tem, né, centros de ajuda, buscar, a gente fala o processo terapêutico, o processo de autocuidado. Sim, a psicoterapia é uma delas, sou psicóloga, lógico, vou defendê-la, mas não é só, né? Dentro desse universo de autocuidado, entre as práticas integrativas, né, hoje reconhecidas pelo SUS, nós temos 29 formas e, né, caminhos desse autocuidado, né, desde o reiki, desde a dança circular, desde os florais, das plantas medicinais, né, da terapia comunitária, enfim, buscar ajuda. Então, se o outro não percebe, se eu percebo que o outro não está legal, eu posso convidá-lo, sim, e dizendo de uma forma sempre amorosa, né, dizendo, olha, estou percebendo alguns sinais, que você está assim, olha, que você deixou de comer, ou que você está dormindo demais, olhar sempre para os excessos, de mais ou de menos, e convidar essa pessoa junto. Muitas vezes a pessoa não vai sozinha, vá junto, né? Porque a gente acha que está ajudando o outro, no final das contas você também está se ajudando, né? Então, é ficar atento. A vida sempre nos convida a olhar para si e para o outro, mas é um processo de aprender, né? E é importante isso. E é contínuo, até a nossa morte. Uhum. Bacana, bate-papo com a Josefa Emília Lopes Ruiz, que é psicóloga, terapeuta comunitária integrativa, faz parte deste programa Qualidade de Vida e Acolhimento, realizado pela Unesp Araraquara, também pela internet. Eu queria te agradecer, Josefa, por ter aceito o convite e por todas essas dicas valiosíssimas, especialmente nesse momento que ainda enfrentamos de forma mais atenuada, mas ainda enfrentamos os impactos desta pandemia que nos tirou muito do convívio social. Obrigada mesmo pela participação. Obrigada a você, né? Novos vínculos foram se formando, e é isso, né? A dica maior é sempre estar conectado com o aqui e agora. Beijo no coração e até breve. Obrigada mais uma vez, agradeço você também que nos acompanhou. Este programa fica disponível na íntegra para você acessar a qualquer momento pelo nosso canal no YouTube. Digite lá, TV Câmara Bauru. Até a próxima.